Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Massoterapeuta de Sucesso. Eu sou o professor Marcelo Dói e hoje nós estamos aqui para fazer mais um vídeo com um tema que vocês perguntam muito para mim, que vocês pedem muito para eu falar um pouquinho mais a respeito, que é sobre o faturamento de um massoterapeuta. Quanto que o massoterapeuta efetivamente pode ganhar em termos de dinheiro. Por quê? Porque a gente precisa, infelizmente, do dinheiro para sobreviver, não é mesmo? Pagar nossas contas, ter nossos momentos de lazer, nossos momentos, nossas vontades, nossos desejos. A gente precisa também sempre pensar nisso. Lógico que, na maioria das vezes, o faturamento em si, o dinheiro, ele é consequência de um bom trabalho. Então, antes de tudo, você precisa ser um bom profissional e isso em qualquer área, não só na massoterapia, não é mesmo? Antes da gente entrar no vídeo, só para lembrar vocês, toda segunda-feira, às 10 horas da manhã, tem a live lá no meu Instagram, então convidando vocês para que vocês participem comigo, siga lá, @massoterapeuta-sucesso, tá? Lá no meu Instagram. Toda segunda-feira, 10 horas da manhã, tem uma live incrível que a gente conversa, fala de todos os assuntos, tiro dúvidas ao vivo de vocês lá. Então, conforme vocês vão perguntando, vocês vão interagindo e cada vez mais pessoas têm participado com a gente lá, então está sendo bem bacana, tá ok? Bom, vamos lá então. Quanto pode ganhar um massoterapeuta? E aqui, para ficar um pouco mais acessível para todas as pessoas, eu resolvi dividir em 3 etapas. E vamos falar para o pessoal que está iniciante. Então, quanto pode ganhar um massoterapeuta iniciante? Vamos fazer esses cálculos. Um massoterapeuta sênior. Será que é muito diferente, né, de quem está iniciando e de quem já é sênior, já está avançado, já passou aquela fase intermediária? E na fase sensei, o que vocês acham? Como que é o faturamento de um profissional já mais experiente, já numa fase bem mais avançada de acordo com a nossa trilha do sucesso? E aqui eu já dou um gancho. Se você quer saber quanto que eu ganho com os meus atendimentos hoje, na minha fase sensei, fica até o final do vídeo em que eu vou falar claramente, diretamente mostrar para vocês o quanto que eu ganho realizando os meus atendimentos de massoterapia. Lógico que, lembra que a gente comentou, na fase sensei, né, você costuma começar a variar a renda, você não é mais apenas um massoterapeuta. Eu também como professor, então a gente começa a diversificar e você tem outras fontes de renda também. Mas você vai ver o quanto que é interessante, o quanto que eu faturo hoje com os meus atendimentos de massagem, de massoterapia, tá bom? Então vamos começar primeiro falando ali do pessoal da fase iniciante, tá? E a gente tem alguns aspectos. Para ajudar ainda mais, eu dividi aqui em pessoas que moram em cidade pequena. Então, vamos falar também de pessoas que moram em cidade média e pessoas que moram em cidade grande. Explicando rapidamente, quando a gente está falando de cidade pequena, nós estamos falando daquelas cidades até ali 50 mil habitantes. Cidade média de 500, 600, 700, 800 mil habitantes. E cidade grande, aquelas cidades com mais de 1 milhão de habitantes, tá? Então, mesmo quem está iniciando, e aqui eu estou falando baseado em números reais, pessoas que eu conheço, alunos aqui que me seguem aqui no canal, que me deram essas informações, tá? E que eu consigo, então, passar para vocês. Lembrando que o valor que a gente vai estar falando, que esse pessoal está cobrando, já foi feito todo um cálculo de custo. E isso é muito importante, tá? Você tem que ter uma noção do seu custo fixo, do seu custo variável, para você poder fazer a sua precificação.
Porém, né, para que a gente consiga realmente saber o valor do faturamento em si, a gente já tem uma ideia de valor que eu estou passando para vocês. Então, pessoal, numa cidade pequena, mesmo na fase iniciante, eles têm cobrado o valor de R$ 50 a sessão. R$ 50 uma sessão de 1 hora de massagem. Então, ó, 60 minutos por R$ 50. Vocês acham que esse valor está fora, né, da realidade de vocês? Comenta para mim aí, fala a sua cidade, quantos mil habitantes tem e se R$ 50 realmente está nesse valor. Numa cidade média, como por exemplo a minha cidade de Londrina, aqui no Paraná, onde a gente tem aproximadamente 500 mil habitantes, tá? O valor do iniciante, ele tem cobrado na média de R$ 100. 80 a R$ 100 é o valor médio que se tem cobrado numa cidade pequena, mesmo quem está iniciando, tá? Já numa cidade grande, como por exemplo capital, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, nessas cidades maiores, eu já ouvi de pessoas falando que estão conseguindo cobrar o valor para iniciar a R$ 150. Outro detalhe, esses valores são para atendimentos domiciliares, atendimento domiciliar. Nós não estamos falando de outro tipo de atendimento, porque esse é o modo mais simples e direto e que realmente mostra a autonomia do profissional da massoterapia. Então, profissional autônomo que controla ali todas as suas finanças, todos os seus números de atendimento, tem que gerir ali a sua carreira e a gente tem essa orientação inicial. Esses valores são referências, são valores de referências, então prestem atenção no custo de vocês. O maior problema são nas cidades grandes, onde os deslocamentos podem realmente fazer com que esse valor acabe sendo alterado, né? Você não tenha um valor correto, mas, de modo geral, você tendo um controle da distância e deslocamento do custo onde você vai fazer os seus atendimentos domiciliares, você consegue sim estar cobrando em torno desse valor. Agora, para responder a pergunta quanto que eu posso ganhar, nós vamos fazer aquela conta mágica máxima. E para isso eu tenho que responder duas perguntas, tá? Qual que é a capacidade de atendimento dia? Qual que é a minha capacidade de atendimento dia? Quantos clientes, quantos pacientes eu consigo atender por dia, no máximo? Isso na melhor das hipóteses, tá? Na melhor das hipóteses, seriam 4 atendimentos no período matutino e 4 atendimentos no período da tarde, tá? E tem gente que trabalha até 3 turnos. Então, por isso que eu sempre digo assim, que de manhã, para que você não fique com uma vida muito corrida, para que você não fique muito, né, sobrecarregado, 3 atendimentos no período da manhã já está de bom tamanho, você consegue ter um bom número de atendimentos. À tarde, mais 3 e à noite, mais 3. Portanto, a gente consegue, no máximo, trabalhando 3 períodos, tá, atender 9 clientes por dia. Só que a ideia aqui não é fazer com que você, né, vive só de trabalho. Portanto, nós vamos considerar 2 períodos. Então a capacidade máxima que a gente vai colocar aqui vai ser de 6 atendimentos por dia. É esse número que a gente vai fazer aqui na nossa conta. Se você atender 6 atendimentos por dia, já é um número muito bom de atendimentos por dia. E quantos dias? Outra pergunta que a gente tem que responder é quantos dias, tá, nós vamos trabalhar por mês. E aí aqui é uma dúvida também muito cruel, porque muita gente fica pensando assim, como que eu vou trabalhar? De segunda a sexta?
Sinceramente, na massagem, isso não funciona. Você tem que trabalhar de sábado também, porque sábado é o dia que o pessoal relaxa. Tem muitos massoterapeutas que atendem domiciliar, principalmente na fase iniciante, que trabalham inclusive de domingo. Eu trabalhei muito de domingo. Mas tudo bem, vamos tirar aqui um dia de descanso. Você trabalhando 6 dias, tá, na semana, de segunda a sábado, já é um bom começo. E você trabalhando, então, no mês inteiro, a gente tem aí aproximadamente 24 dias de trabalho. 24 dias de trabalho. Então, nós conseguimos atender 6 clientes por dia e a gente consegue trabalhar tranquilamente 24 dias no mês. Isso é algo absurdo? Não, não é absurdo, gente. É bem realista. A gente consegue, nós estamos dentro de uma conta normal, que a pessoa trabalha. Se você trabalha em um outro emprego que é 44 horas CLT, você pode ver que você vai trabalhar muito mais tempo que isso, tá? Com certeza o desgaste acaba sendo possivelmente muito maior, tá ok? Então vamos guardar esse número 6 e 24. E aí aqui a gente entra na conta. Então, número de atendimentos por dia que a gente colocou. Eu tenho 6 atendimentos por dia, 6 atendimentos por dia. Número de dias trabalhados no mês, 24. 24 dias. Essa conta, 6 vezes 24, que dá 120, mais 24 dá 144, é o número máximo de atendimentos que eu consigo atender em um mês. Ou seja, né? Então eu vou colocar aqui 6 vezes 20, 120, 6 vezes 4, 24, 144 é o número máximo de atendimentos por mês. Número máximo de atendimentos por mês. Então vamos voltar aqui o valor que a gente cobra na sessão numa cidade grande, por exemplo, tá? Que é o valor que a gente consegue ter calculando. Ó, na cidade grande a gente colocou ali que o pessoal consegue começar cobrando R$150 por causa dos custos, deslocamento e tudo mais, né? Então, na cidade realmente tem essa necessidade. Então, se a gente colocar aqui o valor de R$150, que seria o valor da sessão, e a gente fizer essa conta, ó, 144 vezes 150, vai dar um valor, faz aí. Que aí eu tô... 21.600. Então, pessoal, ó, se você fizer essa conta de R$144 vezes 150, e aí eu pedi ajuda ali para os universitários, porque eu não sei fazer essa conta de cabeça, tá? Deu R$21.600. Isso de faturamento máximo por mês, entendeu? Então, se você trabalhar os seus 24 dias, você atender os seus 6 clientes, você, mesmo na fase iniciante, consegue chegar ao valor de R$21.600. Se você não conseguir atender todos esses números, mesmo se você atender 3 clientes por dia, vai ser metade disso, que ainda está no valor de 10 mil. E se você pensar que você está numa cidade pequena, é só pegar esse valor e dividir por 3. Porque o valor que uma cidade grande o pessoal está cobrando 150, na cidade pequena R$50, então é só dividir isso por 3, que dá o quê? Um faturamento ainda de R$7 mil. Então isso é só para mostrar para vocês que realmente sim é possível ter um bom faturamento em números como massoterapeuta, tá? Então isso aqui foi o que a gente teve para mostrar para vocês na fase iniciante. Agora que vocês vão ver como que a situação não é tão assim, miraculosa, não é milagre que você faz quando você vai evoluindo e crescendo na massoterapia. As coisas evoluem, lógico que evolui, porém, o que você vai garantir com o tempo, a experiência, mudando de fase, indo, por exemplo, de uma fase iniciante para uma fase sênior, sem muita empolgação, é o quê? É a estabilidade que você vai adquirindo. Então, essa é a diferença. Vocês podem ver que os valores, ó, de uma cidade pequena, de 50 para 70 reais. Não vai ter muita variação. De 100 para 120, de 150 para 180. Então, a sua capacidade de faturamento em si, em termos de números, ele não vai se alterar tanto quanto
a estabilidade de clientes, da quantidade, da garantia de clientes que você vai ter todo mês. Então, hoje, na fase sênior, tá? Onde você já tem mais experiência, você já tem mais clientes fixos, lembra lá nos nossos marcos, tá? Então, o número de atendimentos dias que a gente colocou lá, que seriam 6 atendimentos por dia, é muito mais factível de você atingir. É muito mais realista. Se você não conseguiu 6, 4, 5 é quase que certeza em termos de média. Mesmo porque também, às vezes, numa segunda-feira, numa terça-feira, numa quarta-feira, você não tem tanto número de atendimentos. Porém, num sábado, você atende mais, né? Você tendo tempo. E lógico que aí, aqui, o número de dias, você pode começar a dar uma variada conforme a sua experiência. Porque você pode passar a trabalhar 20 dias no mês, 5 dias na semana. Mas vamos supor que a gente ainda aqui está saudável, está forte, e a gente continua trabalhando aqui os 24 dias por mês, né? E no valor da sessão, ó, de R$ 180. Então, pedindo ajuda de novo para os universitários, 6 vezes 24 vezes 180. Isso vai me dar um valor de R$ 25.920. Faturamento máximo. R$ 25.920. R$ 25.920. Isso numa fase sênior, tá? Lógico que em cima desse número existem todas as contas que você precisa estar pagando, né? Então não é lucro, tá? Você tem vários custos nesse valor. Mas o que você acha desse valor? Você acha que isso é possível? Então, existem sim muitos massoterapeutas nessa fase que com certeza, em torno aí de 20% a 30% abaixo desse valor, estão na sua realidade, estão ganhando aproximadamente esse valor entre 18 e 20 mil reais como massoterapeuta, e isso no atendimento domiciliar, tá ok? Mas a gente ainda tem a fase sensei, né, para estar falando um pouquinho mais sobre isso com vocês. Na fase sensei é naquela fase que ele ganhou mais experiência ainda, né? Então ele passou nessa fase e a gente pode pensar assim, na cidade pequena, qual que é o valor que a pessoa vai conseguir estar cobrando? Aproximadamente R$ 100. Numa cidade pequena, R$ 100 uma hora de massagem realmente é um valor muito bom, tá? Numa cidade média, ele vai estar cobrando em torno de R$ 200. E numa cidade grande, né, nós já estamos pensando aqui num valor em torno de R$ 300. E eu conheço profissional que mora em São Paulo, que cobra R$ 300 o atendimento domiciliar, né? Inclusive tem um cliente meu que mora em São Paulo, vem para Londrina, e quando ele vem aqui, o meu valor é o valor de R$ 200 a hora, e ele fala que eu cobro muito barato, porque lá em São Paulo ele paga o valor de R$ 300 para ir atender ele e a esposa dele na casa dele, tá? Então, por isso que eu só estou falando isso baseado em números reais mesmo, que existem. Lógico que nós estamos falando na fase sensei, então não estou falando de qualquer profissional, não estou falando daquele iniciante. A gente já falou isso lá no começo do quadro. Então, em número de atendimentos dias, né, mesmo na fase sensei, a gente continua trabalhando bastante. Eu, teoricamente, tenho condições de trabalhar até mais a capacidade de atender mais clientes, mas vamos ficar ainda nos 6 atendimentos dias e vamos ficar também nos 24 dias de trabalho por mês, tá? E o valor da sessão, R$ 300. Então, quanto que fica esse valor, pessoal? 43.200. Ó, na fase sensei, R$ 43.200. Faturamento
E aqui a gente está falando máximo, né? Não é isso que a gente consegue realmente ganhar todo mês, mas é o que a gente consegue ganhar, é que é possível ser atingido em termos de faturamento numa cidade grande, tá? Então você tem condições. Muitas vezes a gente não precisa disso tudo realmente para sobreviver, independente aí do nosso custo, porque quando chega num valor desse, realmente não é isso que vai fazer a diferença. E aí você começa o quê? A melhorar a sua qualidade de vida. Você começa a pensar em outros valores. E aí realmente você começa a diminuir o número de dias trabalhados. Lógico que você não vai deixar de trabalhar num sábado ou num domingo. E muitas vezes isso acaba acontecendo, porque esse meu amigo ele fala isso. Ele trabalha muito de sexta, sábado e domingo, que compensa os outros dias, e ele trabalha muito menos na terça, muito menos na quarta e na quinta. Porque segunda, no caso, ele diz que tem muitas pessoas que no final de semana, que às vezes jogavam futebol, faz uma outra atividade e acabam sentindo muita dor na segunda. Então a segunda ainda acaba sendo um dia muito procurado. E na terça, na quarta e na quinta são dias que o pessoal procura menos a massagem. Porém, sexta, sábado e domingo são dias muito procurados. E a vantagem do atendimento domiciliar, conforme você vai evoluindo, e o que ele realmente ganha de tempo, é quando ele começa a atender casais. Então, tanto o marido quanto a esposa fazem a massagem e aí ele ganha tempo de deslocamento e ele realmente consegue faturar aquilo que ele planejou para conseguir atingir os seus objetivos. Então, olha aqui o valor, R$ 43.200 você consegue faturar no mês como massoterapeuta sensei, já numa fase hiper avançada, tá? Morando aí numa cidade grande, cobrando o valor de R$ 300 a sessão de 1 hora de massagem. E aí, qualquer massagem, pode ser o shiatsu, pode ser a terapêutica, pode ser a relaxante, pode ser uma drenagem, pode ser uma modeladora, qualquer técnica, pode ser reflexologia podal, pode ser uma mistura de tudo isso, né? E que, na verdade, na maioria dos casos, é uma mistura de tudo isso. Por quê? Porque você tem que conseguir fazer com que o seu cliente tenha o resultado desejado, e isso vem a partir da soma dos seus conhecimentos, da utilização dos seus recursos para conseguir ter um resultado como esse, tá ok? Bom, estamos chegando no final do vídeo e agora chegou a hora de eu estar respondendo para vocês, então, o quanto que eu ganho com a massoterapia, com os meus atendimentos. Antes da gente entrar nesses valores específicos, detalhes que eu vou falar para vocês sim, pode ficar tranquilo, só deixar claro que conforme a gente avança, né, a carreira, e eu como me considero hoje, me enquadro na fase sensei, a gente começa a diversificar a renda, né? Então hoje eu sou professor universitário, dou aula em algumas universidades aqui na nossa cidade, tanto no ensino à distância quanto no ensino presencial, tá? Eu tenho a clínica, onde eu tenho outros profissionais trabalhando para mim, então isso também é uma outra forma de faturamento, de renda. Eu tenho os meus próprios atendimentos na clínica e atendimento domiciliar também. Então eu ainda pratico, realizo atendimento domiciliar conforme a necessidade, conforme o cliente precisa, necessita. Tá? Então tem essa outra forma de renda de atendimentos, que é o que eu vou estar falando aqui para vocês, tá? E tem também a forma de cursos extras, né, que a gente está fazendo. Por exemplo, os cursos online que a gente está oferecendo agora, os cursos presenciais que a gente sempre estava realizando. Lógico, com a pandemia agora eles estão suspensos, mas como a gente vem melhorando o processo de vacinação, o pessoal tudo se recuperando, se tudo der certo, né, a partir aí do primeiro semestre de 2022, a gente já volta com a programação dos cursos presenciais também, e hoje em dia, né, muita gente pedindo aí, por aí fora, São Paulo, outras cidades, Rio de Janeiro principalmente, o pessoal pedindo muito para que a gente consiga estar organizando uns cursos nessas regiões, então vai ser muito bacana e eu espero que a gente consiga também
desenvolver e crescer mais nessa linha dos cursos presenciais também, tá? Porque realmente o contato, né, é muito gostoso quando a gente consegue estar passando também e entrando em contato diretamente aqui com vocês. Sem mais delongas, vamos lá. Então, hoje, o que eu tenho para dizer para vocês é que eu não atendo mais, eu não consigo, por causa dessas outras atividades, atender os 6 clientes por dia, 24 horas por dia. Então, eu atendo 3 períodos, tá? Então, vamos estar escrevendo aqui, ó. 3 períodos por semana. 3 períodos por semana. Nesses 3 períodos, tá? Em cada período, eu consigo atender 3 clientes. Então, em um período, eu atendo 3 clientes. Se eu atendo 3, eu consigo atender 9 clientes por semana. 9, então, vezes 4, isso me leva ao número de 36 atendimentos mês. Hoje o valor da minha sessão é de R$200. Portanto, 200 vezes 36 dá um faturamento de R$ 7.200 com a massagem, com o atendimento em si. Esse é o valor que aproximadamente, lógico que tem alguma variação mês a mês, mas é o valor que hoje eu atendo 3 períodos por semana, apenas 3 períodos por semana. Então, isso aqui vocês conseguem ter uma ideia do quanto que é possível, com o tempo, você se organizar e você conseguir ter um bom valor de atendimento, com a massoterapia. Por isso que a gente fala para vocês que é possível. Lógico que aqui eu tenho um custo muito alto dentro da clínica também. O que vocês têm que entender, e eu quero deixar bem claro, é que em termos de faturamento é esse valor. Só que quando você tem uma clínica, quando você tem toda uma estrutura, aluguel, custo fixo e tudo mais, o lucro costuma ser apenas de 30% desse valor, tá? 30% desse valor. O lucro costuma ser 30% desse valor quando a gente está falando em empresa, tá ok? Então, pessoal, é isso. Esse era o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Os números são bem atrativos, são bem interessantes, não é mesmo? Então, se você curtiu do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, marque os seus amigos massoterapeutas para incentivar eles cada vez mais a seguir e manterem-se motivados na carreira, e que a gente se encontre no próximo vídeo.